correção e explicação de cada atividade, então, né? Caso tu tenha errado ou acertado, né? Você pode conferir no gabarito. Nessa apostila aqui lá no final tem o gabarito, né? Então você pode conferir. E no caso de faltar um entendimento, por que tu acertou, por que tu errou, tu chutou, o que tu fez, aqui nessas aulas vão poder tirar essas dúvidas, certo? Então a atividade 1, ela serve apenas para nos dizer, né, devemos marcar apenas as frases que são proposições. Muito bem. O que são proposições? Como nós vimos na aula 1, proposições são aquelas que eu consigo, né, informar, afirmar, classificar como verdadeira ou falsa. Então aqui, ó, o carro de José é preto. Bom, pode ser preto, pode ser laranja, se for outra cor vai ser falsa, se for preto é verdadeiro. Então essa aqui é uma proposição, tá bom? Então essa aqui, até vou marcar um xizinho aqui, ó, tá? Para não confundirmos esse V aqui como se fosse um V de verdadeiro, né? Pode ser verdadeiro ou falso aqui, né? Ou falso. Que frio? Não, essa aqui não é. Essa aqui já vimos que é uma declaração, uma sentença não declarativa e é exclamativa, tá? Essa interrogativa, você irá à formatura, não tem como dizer se é verdadeiro ou falso. Aqui 2 mais 5 igual a 7, ela é verdadeira e eu posso dizer que essa afirmação é uma proposição. 2 mais 5 igual a 7, inclusive isso é uma sentença aritmética verdadeira. 2 mais 5 igual a 8, essa aqui pode ser que confundiu muita gente, né? 2 mais 5 não é igual a 8, é uma sentença falsa. Mas como eu consigo determinar, classificar como verdadeiro ou falso, ela é então uma proposição, tá? 2 mais 5 é maior. Esse aqui é um sinal de desigualdade, que ele fica apontando aqui, se tu imaginar como se fosse uma flecha, né? Para aquele que é o menor. Então 2 mais 5 é maior que 6, verdade. Aqui também é uma sentença. Uma proposição, né? Brasília é a capital do Brasil, tá? Aqui também poderia ser qualquer outro estado, isso que eu quero que vocês entendam bem. Poderia estar escrito assim, ó, Porto Alegre é a capital do Brasil. Seria falso, tá? Não importa, Distrito Federal é a capital do Brasil, Brasília é a capital do Brasil. Essas informações não importa se é verdadeira ou se é falsa, tá? O importante aqui nesse exercício é marcar as que são proposições, tá? Então aqui seria falso ou verdadeiro, tá? Ou verdadeiro, mas é uma proposição, é isso que nos importa saber, tá? X mais Y igual a 50. Eu não sei o valor de X, não sei o valor de Y, então essa aqui não é uma proposição, eu não consigo dizer se é igual a 50, tá? Porque eu não tenho esses valores, então esse é um detalhe aqui. Professor, mas isso não importa o valor de X, não importa o valor de Y. O importa é que a soma deles vai dar ou igual a 50 ou diferente de 50, não importando o valor. Se tivesse números aqui, nós poderíamos classificar, ou pelo menos um deles ser número, né? Mas como tem dois aqui, é impossível dizer se é verdadeiro ou falso. Eu não posso dizer que é verdadeiro ou falso ao mesmo tempo, então isso aqui não é uma proposição, tá? O pintor e o encanador, o que tem? Nada a ver, né? Então essa aqui também não é, tá? Essa foi a questão 1, então espero que todos tenham entendido. Aqui vamos para questões mesmo que já caíram em concurso público, né? Julgue os itens a seguir como certa ou errada, tá? Então aqui é CESP, as duas da CESP, né? Com relação à lógica formal, julgue o item subsequente. Toda proposição lógica pode assumir no mínimo dois valores lógicos, né? Que tentação de colocar certo aqui, né? Dois valores lógicos, verdadeiro ou falso, né? O que faz com que fique... Olha essa palavrinha aqui, ó. Lembra que no vídeo a gente falou que é no máximo? No mínimo dois valores lógicos quer dizer que é possível ter mais do que dois valores, né? E é no máximo, não pode ter mais do que dois valores lógicos, é verdadeiro ou falso. Então essa sentença aqui, essas frases estão erradas, tá? Aqui está errada, por quê?
porque não é no mínimo 2 valores lógicos. Ó, cuidado aos detalhes, principalmente a CESP, ela bota muito detalhezinho ali, uma palavrinha que pode modificar toda a estrutura, né, toda a questão. E lembrando que a CESP tem, né, essa ideia de que cada questão você tem que classificar, tem que saber se é verdadeiro ou falso, né, ou deixar em branco para não perder pontos. Se tu botar lá que é falso e ela for verdadeira, você perde também um ponto. Então toda proposição lógica pode assumir no máximo 2 valores e não no mínimo, certo? Na lista de frases apresentada a seguir, há exatamente 3 proposições. Então ele está afirmando que há 3 proposições. Se nós encontrarmos 4 ou menos do que 3, nós vamos marcar errado aqui. Se tiver exatamente 3, né, aí nós colocamos o C de certo. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Aqui nós estamos com um problema de estrutura lógica mesmo, né? Aqui nós temos um paradoxo, né? Tanto faz qual. Por exemplo, a frase dentro dessas aspas é uma mentira. Vamos supor que a pessoa esteja falando a verdade. Se ela estiver falando a verdade, ela está dizendo que dentro destas aspas é uma mentira. Ora, mas como que isso aqui vai ser uma mentira se ela está falando a verdade? Certo? Então, verdadeiro e falso ao mesmo tempo é impossível, né? Nós não podemos ter 2 valores lógicos ao mesmo tempo, tá? Apenas um. E se for falso o que ele está falando, a frase dentro destas aspas é uma mentira. Então, se ele está falando, se for falso o que ele está dizendo, então essa frase aqui não é verdade. Então, ele não está falando uma mentira, ele está falando uma verdade. E se ele estiver falando uma verdade, né? Como é que essa frase aqui vai ser falsa, se ele está falando uma verdade? Como é que vai ser uma mentira, aliás? Se ele está falando algo falso, significa que ao invés de falar uma mentira, ele deveria estar falando uma verdade, né? Então aqui, ó, a frase ficaria verdadeira se ele estivesse falando aqui uma verdade. Como ele está falando algo falso, ele vai estar falando verdade e falso ao mesmo tempo. Então isso aqui está contradizendo, é um paradoxo essa frase aqui. Ela não é uma proposição, porque ela tem que ter apenas um dos dois, ou verdadeiro ou falso, tá? A expressão x mais y é positiva, né? Isso aqui também não é uma proposição. Eu não sei o valor de x, não sei o valor de y. Ah, professor, mas não importa qual for o valor, ou vai ser positivo ou negativo, vai ser verdadeiro ou falso. Não, pode ser zero também, né? Então, mas aí seria como se fosse falsa. Não, se tu não tem os valores aqui, tu não pode determinar se elas são verdadeiras ou falsas. Então, essa frase aqui não é uma proposição, tá? Tu tem que classificar de imediato se é verdadeira ou falsa. O valor de raiz quadrada de 4 mais 3 igual a 7. Isso aqui é uma sentença falsa, mas é sim uma proposição. Essa aqui é proposição, porque eu consigo classificar como verdadeiro ou falso. Pelé, tá dizendo quem é a pessoa, né? Então aqui eu consigo determinar quem é. Marcou 10 gols para a seleção brasileira. Isso aqui é uma proposição. O professor, mas ele marcou 10 gols, não me importa. Se ele não marcou 10 gols, é uma sentença falsa. E se ele marcou 10 gols, é verdadeiro. Então, é uma proposição. O que é isto? Não. Isso aqui é uma sentença não declarativa interrogativa. Só temos 2 proposições aqui. Essa primeira aqui, ela é bem complicadinha de compreender, né? Afinal, estamos falando dessa banca aqui, né? A CESP. Antiga CESP, né? E essa daqui também, o pessoal ainda fica muito em dúvida, ó. Quando tem 2 letras, dizer que é positiva. Professor, mas não importa, ou vai ser positiva ou vai ser negativa, não importa o valor da questão, o valor das letras. Exatamente, não importa, mas ele não está te dizendo quais são os valores. Então não tem como nós dizermos se isso é verdadeiro ou falso, que é impossível para nós, né? Uma sentença aberta, certo? Então aqui é errado também. Então, questão 3 agora, está aparecendo aqui as questões na lógica formal, né? Sendo P, Mariana é magra, Q, Jonatas não é pobre e R, Fábio é careca,
escreva as proposições abaixo na forma simbólica. Ó. Então aqui está dando um exemplo e ainda usando o modificador aqui na frente, né? Como é que ficaria, então, na forma simbólica, escrevendo aqui essas proposições no modo simbólico, né? Mariana não é magra e Fábio não é careca. Aqui está um exemplo. Ó. O que determina que Mariana é magra é o P. Então Mariana não é magra, apareceu o modificador e aqui não tem o modificador, né? Então tu botaria o não é magra. Tem que modificar a expressão aqui, né? A sentença. E, apareceu o conectivo. Lembra que o símbolo do E é esse aqui. Fábio não é careca. Então Fábio é careca é o R. Como ele está dizendo aqui não é careca, eu coloco o tio na frente, que é o modificador. Essa seria então o exemplo, né, que já está aqui, mas eu resolvi fazer de novo para exemplificar. Vamos fazer então essa A, B, C e D, tá? Mariana é magra e, então já sei que vai ter esse conectivo aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, E, tá? Mariana é magra, então Mariana é magra, já está aqui a frase, é só eu repetir o P na frente. O antecedente é esse. P, E, Fábio é careca. Vamos ver onde é que está Fábio careca, o R. Então aqui ficaria o R. E é isso aí, essa é a nossa resposta. Certo? Vamos para a letra B. Fábio é careca ou. Então, ó, ou. O ou é esse símbolo aqui, ó. Vzinho, né? Fábio é careca. Vamos procurar o Fábio é careca, tá aqui, representado pela letra R, então eu boto o R aqui na frente. Jonatas não é pobre. Ó. Jonatas não é pobre. O não já está dentro da frase. Então ele faz parte da sentença. Então eu, do jeito que está, do jeito que está escrito aqui, então só boto a letra. Certo? Uma pergunta curiosa, né? Qual seria então o modificador, se eu colocasse o modificador não que? Ó, não que. Como é que ficaria essa frase? Se Jonatas não é pobre, né, dizer que não, o modificador dessa frase, né, se ele não é pobre, o que, que ele é? Então ele é pobre, né? Ficaria Jonatas é pobre, porque daí esse não sairia por causa do modificador, beleza? Então isso é interessante também. Deixa eu tirar aquele risco ali que eu fiz, que era só para explicar, tá bom? Então, letra C. Se Fábio é careca, então, ó, tá aparecendo aqui, ó, C, então, tá? C, então. Poderia até ter uma vírgula aqui, né? C, então. O modificador, o conectivo, né? C, então, é representado por uma flechinha assim, ó. Tá? E aí, C, Fábio é careca, vamos ver lá, Fábio é careca, o R, então aqui ficou R. Mariana é magra é a letra P, então fica assim. Se Fábio é careca, então Mariana é magra, tá? Mesmo que comece com o C aqui, ó, não vai nada na frente, tá? Já tive alunos que fizeram assim, ó. Se R, então P, fazia assim, ó. Está errado, tá? Tu não pode ter um conectivo no início da frase, ele sempre fica entre as sentenças, entre as proposições simples, tá bom? Isso aqui não existe, ó. Então presta atenção nisso, tá? Então ele vai ficar entre os conectivos e tu já tem que saber que mesmo que ele esteja aqui, ó, no início, o C, aqui não vai ter símbolo nada antes do R, tá? Não tem símbolo. Ele vai ficar entre eles, mas tu já tem que saber que na leitura ele aparece aqui, tu começa lendo ele, tá? E a letra D, então, C e somente C, é este símbolo aqui, ó. E fica assim, ó, Jonatas não é pobre, Jonatas não é pobre, do jeito que está escrito aqui, então aqui, ó. C e somente C, Fábio não for careca, Fábio não for, ó, apareceu o modificador aqui, ó. Não for careca. Esse não é modificador, tá? Porque esse aqui já está dentro da frase, ó. Esse aqui não tá na frase, ó. Esse não está na frase. Então eu sei que esse aqui é um modificador, ó. Mudou a frase. Então eu boto ele, o tio,
e a letra R, que é Fábio é careca. Então o que está escrito aqui? Fábio não é careca, certo? Então essa é a resposta. Q, o símbolo do C e somente C, e o não R, tá bom? Letra 4. Com as mesmas proposições P, Q e R acima declaradas, escreva as frases formadas pelas sentenças compostas abaixo, essas sentenças aqui. Deixa eu apagar um pouco aí em cima, para que fique mais fácil de ler aqui as sentenças, né, onde eu risquei em volta, para ficar mais fácil de ler. Tá. Então diz assim, ó, primeira, né? P, E, R. Então o que é o P? Mariana é magra, E, R, que é Fábio é careca. Eu não vou escrever essa frase aqui, porque como eu estou fazendo com o mouse, vai ficar um pouco difícil de escrever, mas a resposta ficaria assim, ó. Mariana é magra e Fábio é careca, tá? Até perceba que essa questão aqui, a letra A, ó, é igual à letra A da 4, né? Ó, percebam que é a mesma coisa. Aqui é a frase, olha a nossa resposta, P, E, R. E aqui, ó, P, E, R. Então, obviamente, tinha que ser a mesma coisa, né? Letra B. R ou Q. R ou Q. Vamos ver o R. Fábio é careca ou Q. Jonatas não é pobre. Então, Fábio é careca ou Jonatas não é pobre, que é a mesma letra B também. Ó. Mesma letra B. Ó. São as mesmas coisas. Está na loja, está na escrita, né? Está no modo escrito, né? Formada pelas sentenças aqui. E nós tínhamos que colocar a representação simbólica que eu tenho no modo simbólico, eu tenho que escrever aqui. Pode ver que são iguais, né? Letra C. Ó, apareceu o condicional aqui. Condicional. E o R na frente. Então eu já sei que começa assim, ó. C, R. O que é o R? Fábio é careca. Depois vem o então e apareceu o modificador, ó. Modificador P. Então, o P é Mariana é magra. O modificador vai fazer com que Mariana não é magra. A frase fica Mariana não é magra. Então, olha a resposta. Se Fábio é careca, então Mariana não é magra. Essa é a resposta. Tá? Não vou escrever aqui para ficar com letra horrível aqui, né? Mas essa é a resposta. Ó. Se Fábio é careca, então o C então tá aqui, ó. Mesmo que tenha o C na frente, ele começa com C, tá bom? Então, se Fábio é careca, então Mariana não é magra, porque tem um modificador aqui, ó, tá? Não é magra. E a última, então, R e P, né? O P é Mariana é magra de novo, então fica assim, ó. Fábio é careca, se e somente se Mariana é magra, ou Mariana for magra, né? Essa, então, é a frase que vai fazer com que fique completa a letra D, tá? Questão 5. Há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. O Banco do Brasil foi criado em 1980, tá? Se é verdadeiro ou falso, não importa. Aqui é uma proposição, então uma já está correta, ó. Essa aqui é uma proposição, tá? Ah, mas o Banco do Brasil não foi criado em 1980. Pois é, mas é uma proposição falsa. E se tivesse, mas foi criado, então ela é verdadeira, entendeu? Não importa, o importante é que tu consegue classificar. Ele está te dizendo quem, ó, o Banco do Brasil. Foi criado em 1980. Faça seu trabalho corretamente, nada a ver. Nada a ver essa daqui. Manuela, ó, tá dizendo quem? Manuela, tem mais de 40 anos de idade. Pode ser verdadeiro ou falso, como está dizendo quem é, Manuela, né? Então pode ser verdadeiro ou falso. Então, aqui também é uma proposição. Que maneiro, que legal, cara. Tem duas, então a resposta está correta. Há duas proposições, então está correta. E a letra não, número 6 e última, né? Considere as seguintes frases. Então, ele foi o melhor jogador de futebol de 2005. Ele quem? Ele quem? Foi o cachorro do vizinho, né?
Não, é um jogador, é uma pessoa, ele pode ter sido... Mas quem é essa pessoa? Então essa daqui não está dizendo o nome, então não é uma proposição, tá? Aliás, eu nem sei ainda, né? Aqui a gente tem que ver nas questões. Aqui estão falando sobre sentenças abertas e fechadas, não, só abertas, ó. Só sentenças abertas, olha que barbada. O que é uma sentença aberta? Sentença aberta, né? As sentenças podem ser declarativas e não declarativas. Entre as declarativas tem as fechadas e as abertas. As fechadas são as proposições, que pode ser verdadeiro ou falso. As abertas são aquelas que eu não consigo, estão abertas, né? Pode ser qualquer, nem que ele foi, pode ser, está aberto, ele quem? Pode ser qualquer pessoa. Então, aqui é uma sentença aberta. X mais Y é um número inteiro. Quem é o X e o Y? Está aberta, entendeu agora? Ó, aberta. Aberta, não pode ser número inteiro, tá? Mas qual é o valor de X? Qual é o valor de Y? Então pode ser verdadeiro ou falso, como eu não sei, está aberto. João da Silva, agora está dando nome. Então, João da Silva foi secretário da Fazenda. Essa aqui sim é uma sentença fechada, né? Porque está dizendo quem é a pessoa e pode ter sido secretário ou não. Então é verdadeiro ou falso. Não importa se é verdadeiro ou falso, eu só sei que é uma sentença fechada. Então aberto, aberto e fechado. É verdade que apenas, aí vem lá, letra A, 1 e 2 são sentenças abertas, já é o nosso gabarito, né? Uma pena que já seja a letra A, mas vamos ver as outras por que não são. Ó. 1 e 3 aberta, não é verdade. 2 e 3 aberta não é. Apenas a 1, né? Não é. Tem a 2 também. E 2 é uma sentença aberta. Então, a letra A é o nosso gabarito, tá? Aí alguém pode questionar assim, ó, tá, professor, mas 1 é uma sentença aberta, isso aqui é verdadeiro também, né? Ele não está dizendo que a 2 não é, essa aqui, ó, eu marquei essa aqui, ó, eu sei que a 1 é, por que tá errada essa daqui? É verdade que apenas, ó, essa palavrinha apenas aqui, apenas, então, apenas a 1 é sentença aberta? Não, né? Apenas não, porque tem a 2 também. Por isso que essas duas últimas estão erradas. Se não tivesse a palavra apenas, aí a questão era possível de fazer recurso dela, né? Porque daí ela não estaria errada. Essa aqui estaria mais certa do que as outras, entendeu? Mais completa, só que essas duas últimas não estariam erradas. Nesse caso, então, é passível de recurso, tá? Tem muita questão aí que às vezes pessoal, a banca constrói de uma maneira, né? Claro, as bancas melhores aí do Brasil, mais conhecidas do Brasil, aí elas erram um pouco, né? É difícil ter ali questão de recurso, mas fique atento que isso pode acontecer. Então essa palavrinha apenas aqui faz toda a diferença, tá? Por isso que as duas últimas estão erradas, beleza? Então essas foram as explicações das atividades. Um forte abraço, até nossa próxima aula. Nossa próxima aula, então, teórica número 2 e aula mesmo do curso, aula número 3. Forte abraço para vocês, bons estudos e até mais.